RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacomenda Doido. Crer neste que nasce é viver por aquele que há de ressuscitar. Meu prezado irmão, votos de muita paz. Há que concordar. Não existe nenhuma criança que, ao nascer, terá causado tanto impacto no mundo como o menino Jesus. Muitas famílias chamadas reais da Europa, durante toda a sua história, já tentaram fazer enormes publicidades devido ao nascimento de um príncipe ou de um dos herdeiros. Mas o tempo passou e ninguém mais se lembra. Os jornais e os média, em geral, acabavam por lhes reduzir o impacto. Mas o Natal continua sendo celebrado continuamente. Os sinos de Belém continuam tinindo e do silêncio da manjedoura de Belém, daquele pobre lugar, continua enriquecendo a nossa esperança e a nossa certeza numa vida nova que vem deste menino que nasce. Num se dimites servum tum. Foram estas as palavras que o homem chamado Simeão iniciou seu cântico ao ver o menino Jesus quando foi levado ao templo, segundo a lei de Moisés. Meu amigo, leia comigo o texto achado em Lucas capítulo 2, versículo 25 a 32. Lucas descreve assim o cenário. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não deveria morrer antes de ver o Filho de Deus. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão produz aqui o seu cântico. Durante grande parte da sua vida, ele afinal viveu esperando pela consolação de Israel. Ele cria naquele que haveria de nascer, embora não tenha visto aquele que depois morreu e ressuscitou. Lucas o descreve como sendo um homem justo e piedoso. Mas que bela descrição Lucas faz deste homem. O curioso para nós é que existem pessoas entre nós que só seremos capazes de as elogiar no dia da sua morte. As mensagens de condolências e as elegias fúnebres serão a descrição mais falsa de um homem que, enquanto vivo, negou a fé, insultou a Deus e agora os vivos pensam que podem realizar longas preces em favor do finado, para que este ache graça diante de Deus. Mas no meu texto de hoje vemos um homem sendo descrito no presente, homem justo e piedoso. Para além de ser justo e piedoso, Simeão é também descrito como aquele que esperava a consolação de Israel. É muito especial esta passagem. Natal, afinal, é ver a consolação de Deus chegando aos corações amargurados e feridos. Natal é consolação para as viúvas e órfãos que vivem a sua sorte e carentes de tudo. Assim podemos aprender que crer neste menino que nasce é crer que a consolação é chegada a nós. Não era apenas Simeão que esperava a consolação e a manifestação do reino de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 15, versículo 43, que José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Veja aqui dois homens que se acham em dois extremos da vida de Jesus, mas ambos nutriram a mesma expectativa. Simeão tomou em seus braços o menino vivo e cria na salvação que dele viria, crendo que ele era a consolação de Israel. Por outro lado, José de Arimateia, 33 anos mais tarde, vai ter ao palácio de Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Lucas ainda nos fala da profetisa Ana, uma viúva de 84 anos, que também esperava pela manifestação do reino de Deus por meio deste menino. Esta mulher dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel.
Tudo isso está acontecendo sob mediação do Espírito Santo. No meu texto de hoje, a pessoa do Espírito Santo é citada mais de 2 vezes no espaço de 2 a 3 versículos. O versículo 25 do texto que lemos diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. No versículo seguinte, o autor sagrado reforça que o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria até que visse o Cristo do Senhor. Já o versículo 27 reforça dizendo que, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Precisamos prestar atenção a este detalhe importante. O Espírito Santo sempre esteve em todas as fases do projeto de salvação. Quando o anjo foi ter com Maria, ele disse que ela iria conceber por obra do Espírito Santo. No dia em que Jesus foi batizado, vemos o Espírito Santo descer em forma de pomba e pousar sobre ele. Aqui vemos um homem sendo atraído pelo Espírito Santo para ir ver o Cristo do Senhor. E muitos destes eventos aconteceram antes da conhecida descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, portanto. Por isso, eu não consigo olhar para o Natal simplesmente como uma festa da família, como uma reunião das pessoas que querem bem uma à outra. Toda vez que chega o Natal, precisamos celebrar a obra do Espírito Santo que cuidou e fortaleceu Maria em todas as fases da sua gestação. Maria não estava apenas carregando um bebê no ventre, ela estava levando a nossa salvação. Quando Maria deu à luz, ela não deu à luz, ela trouxe a luz ao mundo. Por isso é que Simeão, quando viu o menino, não hesitou em usar a expressão que já antes citei: "Nunc sed nipti servum tuum". Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste desde todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Este discurso de Simeão está cheio de doutrina. Se não, vejamos. Ele começa por afirmar a certeza da salvação quando diz: "Agora, pois, despeça em paz o teu servo". Meu amigo, você estaria agora em condições de fazer um discurso com esta profundidade? Em segundo lugar, ele reafirma a fidelidade de Deus ao usar a expressão "segundo a sua palavra". Sim, o que Deus diz não cai em terra infértil. Tudo será e se cumprirá do jeito como ele sempre disse. Em terceiro lugar, ele reafirma que a providência de Deus está presente ao garantir para todos os povos uma salvação necessária. O texto diz: "Porque os meus olhos viram a salvação, a qual preparaste". Simeão afirma que Deus é que preparou a salvação e que esta salvação seria luz para os gentios e glória para Israel. Mas Simeão foi mais longe quando disse: "Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição". Aqui Simeão disse tudo. Por isso muitas religiões andam nervosas com os cristãos. Muitos professores universitários, repletos de teoremas e aforismos, que são apenas um pouco do que Deus permitiu que o homem ficasse sabendo, andam falando mal do nosso Cristo. Afinal, Simeão já havia dito a Maria: "Este menino será alvo de muita contradição". Hoje, por causa deste menino, casas andam ardendo, casamentos andam pegando fogo, políticos estão nervosos sem causa aparente. Os associados aos grupos e defensores da homossexualidade querem um Cristo mais colorido. Em lugares onde a corrupção se militarizou, o Cristo de Deus é pregado com cuidado, sob pena de a morte chegar mais cedo. É este o menino no qual nós cremos. Este é o menino que nasce para depois morrer e ressuscitar. Este é o menino do qual muitos têm raiva e nutrem um diabólico ódio sem causa aparente. Uma coisa aprendi com Simeão neste cenário descrito no meu texto de hoje: se já tenho Cristo diante dos meus olhos, o que mais parecerá precioso, a não ser viver por Ele enquanto aguardo por Ele? Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Que os nossos olhos possam também ver a salvação de Deus neste Natal e que o Senhor nos convide a olhar para este Natal como uma oferta, oferecida como sinal e oportunidade de arrependimento. Pense nisso. Viva feliz com Jesus.
Fique com a benção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.